A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Pode dar um glória a Deus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia aí comigo em Mateus 4. Enquanto você abre, alguns aqui já me conhecem, eu sou a pastora Cristina do pastor Daniel. Nós somos lá da Igreja Batista Getsemane, lá em Belo Horizonte. Uma terra que emana leite ou queijo e café. Não é a terra prometida que emana leite e mel, mas emana café com queijo. Então, se um dia você for visitar as Minas Gerais, você já sabe que será recebido com um cafezinho e um queijinho. E o mineiro, ele sempre engole as últimas palavras. Então, não é cafezinho, é cafezinho com queijinho. Isso nós garantimos para vocês. Amém? Olha, quantos queridos convidados nós temos aqui de alguma das formandas do curso Mulher Única? Deixa eu conhecer você. Os convidados, parentes, amigos, que foram convidados, intimados. Olha, pode aplaudir o Senhor pela vida desses guerreiros. E eles são guerreiros mesmos, porque liberaram essas mulheres preciosas para estarem aqui durante 3 dias, né, pastora Evelyn? 4 dias, de manhã e de tarde. Eu não sei nem como que elas chegaram em casa, se é que chegaram. Deve ter chegado faltando pedaço, deve estar faltando pedaço até hoje, porque foi bem cansativo. Então, parabéns a vocês, maridos, filhos, seja lá quem for que liberou essa preciosidade para estar aqui. Eu espero que tenha valido a pena. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre o Mulher Única. E é claro que eu não poderia deixar de compartilhar com você a palavra de Deus. Então por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo em Mateus 4, a partir do versículo 2. E nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que nós falamos bastante durante o curso, que é sobre a identidade. Quando o ser humano ele entende quem ele é, não apenas como ele se vê, nem tampouco como os outros o veem, mas quem ele é de fato em Deus. Isso tem diferença? Tem diferença. Tem muita gente que passa uma vida inteira, seja quantos anos forem de vida, 30 anos, 70 anos, 100 anos, se vendo com o olhar do outro, ou se vendo com o próprio olhar. Algum problema nisso? Alguns problemas, porque de repente o olhar do outro não é o olhar de Deus, não é o olhar amoroso, misericordioso, perdoador, não é mesmo? E viver a vida com o próprio olhar, de repente esse olhar também não é o melhor, de repente é um olhar angustiado, é um olhar crítico, um olhar exigente. Esse olhar eu poderia chamar também de amor. E é aqui que mora o perigo. Porque se eu viver a vida me olhando com os olhos de alguém, ou com os meus próprios olhos, ou com este amor, pode ser que eu não viva tão bem, ou que eu não viva os planos de Deus. Porque a Bíblia diz que com esse amor que a gente se ama, é o amor que a gente dá ao próximo. Com esse olhar que a gente se olha, que a gente olha para o próximo. Então, se o amor que eu tenho por mim mesmo, ou este olhar que eu tenho para mim mesmo, é um amor exigente, um olhar exigente, eu vou te olhar assim. Então, você não pode errar. Se você errar, está condenado. Não vai nem passar pelo julgamento, está condenado. Se o olhar ou este amor for crítico, eu devolvo ele para você. Eu também te olho e te amo com essa crítica. E aí fica mais pesado. Então a melhor coisa é viver essa vida tão passageira, e vale a pena lembrar que nós só temos uma vida para viver. Não tem reencarnação, não tem uma segunda chance, não existe isso. A Bíblia diz lá em Hebreus que depois da morte o juízo, ponto. Então é melhor viver essa vida da melhor maneira, partindo do princípio fazendo as melhores escolhas, porque dela depende uma vida bem vivida, porque só tem uma vida para viver. Tem gente vivendo essa vida, eu já reconheci que é uma vida só, mas de repente está vivendo como se ela nunca fosse acabar. Não, eu vou viver 300 anos, 500 anos, querido.
Um salmo escrito por Moisés, salmo de número 90, ele mesmo descreve lá que até os 70 anos você vai bem, depois disso é canseiro e enfado, e isso com muita saúde, você vive bem até os 70, 80, então não são 500 anos para viver, como se a gente nunca fosse morrer, eu fosse morrer daqui a muito tempo, não é bem assim. Então vale a pena a gente entender isso, para que a gente viva de uma maneira adequada, e essa maneira é a maneira de Deus, com esse olhar de Deus. Então no curso Mulher Única, e eu gosto sempre de dizer que o curso Mulher Única não faz milagre, nenhum curso faz milagre. Lá na Igreja Batista Getsemane, como é uma igreja um pouco grande, então a gente lança mão de algumas ferramentas, como cursos, seminários, congressos, enfim, tantas outras coisas, mas com essa consciência, nada disso faz milagre. Milagre quem faz é Deus. Mas estes cursos, eles são como ferramentas, como instrumentos, para facilitar o entendimento da Bíblia, para facilitar o plano de Deus, essa boa, perfeita e tão agradável vontade de Deus para nós. Então facilita a caminhada, mas é só isso. Os cursos funcionam como facilitadores. Milagre quem faz é Deus. E aí eu sou abordada por alguns homens e dizem para mim assim: foi um pó mágico? Foi uma varinha mágica? Que milagre é esse que a senhora fez? Não, se o curso não faz milagre, muito menos eu, que eu sou uma pobre pecadora. É porque a pessoa se dispôs, esse é o segredo, se dispor. Então, de tantas coisas que nós tratamos no Mulher Única, e é um curso bem voltado para a mulher casada, que vive ali uma vida, uma rotina de mulher, de mãe, de esposa, dona de casa, mas aquela que trabalha fora também. Então é todo um contexto voltado para isso. Nós trabalhamos muito sobre essa singularidade. O que é singularidade? Singularidade é você entender ou discernir e dar o devido valor a algo. No caso aqui, a mulher. Então, a mulher descobrindo isso, eu tenho valor, então eu preciso me dar este devido valor. E aí, para isso, a gente passa por esse caminho, que é esse caminho de se ver com os olhos de Deus. Quem eu sou para Deus? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou vivendo aqui? Para onde que eu vou, afinal? São interrogações, considerações que muitos de nós fazemos ao longo da vida, com toda certeza. Não importa se é na infância, na adolescência, na juventude, na maturidade, em algum momento nós fazemos essa pergunta: algum problema nisso? Não, nenhum problema. O problema é passar a vida inteira fazendo essa pergunta e não achar a resposta. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então o curso, como eu disse, ele é bem voltado para essa realidade de uma mulher casada, que está vivendo a vida comum do lar com o seu marido, às vezes com o marido e já com os filhos. São 12 lições, cada título é desenvolvido num dia da semana, algumas horas de aula e também compartilhamento, exercícios, dinâmicas, e é tudo muito gostoso. E qual que é o objetivo do curso? Ampliar a visão. Vamos abrir um pouquinho os olhos, vamos ver além daquilo que os olhos estão mostrando, né, de fato, uma mudança de mentalidade. E o meu pastor fala isso muito conosco, para que haja uma mudança, seja ela de que tamanho for, seja ela onde for, no trabalho, em casa, no espiritual, emocional, financeiro, não importa. Essa mudança, ela tem que passar pela mente. Tem que haver uma mudança de mentalidade. Eu poderia dar vários exemplos, mas eu sempre cito esse. Aquele povo escolhido, tão amado por Deus para servi-lo, chamado povo de Israel, vivia num momento difícil, ali sendo escravos no Egito. Se você não conhece a história, leia essa história, porque ela é belíssima e ela tem tudo a ver conosco. Então Deus lhes faz uma promessa de tirá-los da escravidão e da terra da escravidão. É interessante que eles saem da terra da escravidão, mas a escravidão continua dentro deles. Eles saem do Egito, mas o Egito estava dentro deles, nas entranhas deles. Então,
Eu gosto muito quando o nosso pastor nos ensina sobre isso. Primeiro, a mudança de mentalidade. E o curso trabalha um pouquinho isso, essa dinâmica da mudança de mentalidade. Uma mudança de comportamento, porque a partir da mudança de mentalidade, então temos mudança de comportamento, a mudança de postura, de palavras, até o volume, o tom de voz, a gente começa a policiar isso, né? Uma libertação, uma cura, uma restauração e, por fim, renovo. Então, o curso é um facilitador para que nós façamos juntos essa caminhada. Então, eu sugiro aquelas queridas que ainda não fizeram, que assim que abrir as inscrições com a pastora Evelyn, a pastora Edna, você não perca 1 minuto e você se posicione para fazer. Daqui a pouco nós vamos ouvir alguns testemunhos e aí vamos ver se valeu a pena ou não. Amém? Abra sua Bíblia então em Mateus 4, a partir do versículo 2, assentado mesmo como você está. Diz assim a palavra de Deus, e como eu disse, eu quero compartilhar um pouquinho sobre a identidade. Porque para darmos o devido valor a algo, nós precisamos primeiro entender, discernir o que. É para eu dar valor. Ah, tá. Então eu vou dar valor a mim mesmo, como homem ou como mulher, como ser humano. E afinal de contas, o que eu sou? Merece valor? Será que merece falar de singularidade para quem eu sou? Então é sobre isso que nós vamos ver aqui um pouquinho. E eu poderia usar alguns exemplos, mas eu vou escolher aqui o exemplo do próprio Jesus, o nosso maior e melhor exemplo. Então, Mateus 4, a partir do verso 2, diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso aqui é Jesus. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, e sacia a tua fome. Aí o versículo 4, tem uma resposta aqui de Jesus para esse enganador Satanás. Então Jesus lhe respondeu assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse-lhe assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, e você não tropeçará em nenhuma pedra. E aí o versículo 7, a resposta de Jesus. Então disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o tentador o transportou, novamente o tentador, o diabo, o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e a riqueza deles, e também a sua glória, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu mais uma vez: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. E a tua palavra é um único ensinamento, é um único conhecimento, que não apenas nos informa de algo, mas transforma a nossa vida. E nós queremos sair daqui dessa noite transformados pelo poder dessa palavra. Em nome de Jesus. Leve embora toda canseira, todo enfado, toda tristeza, toda angústia, toda resistência, toda incredulidade caia por terra. Mas que o teu Espírito Santo tenha total liberdade aqui. Nós queremos ouvir o Senhor. Nós precisamos disso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha aqui que exemplo lindo. E que nós podemos colocar isso em prática e trazendo para a realidade da nossa própria vida. É um texto conhecido. Jesus, ele se batiza, e aí ele vai para o deserto e ele jejua. Se você não conhece a história, pelo amor de Deus, você precisa conhecer, porque é uma história
emocionante a história do nosso Salvador. Então diz a Bíblia, quando nós começamos a ler aqui o texto, eu comecei lendo a partir do versículo 2, que diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então eu quero que você preste atenção que o diabo chega normalmente na hora de uma necessidade. Não somente para atormentar, não somente para oprimir, deprimir, para angustiar, para trazer em xeque algumas coisas, não apenas para roubar e matar e destruir, porque é só o que ele sabe fazer. Esse é o ministério de Satanás. Quando alguém me pergunta, qual é o seu ministério na Igreja Batista Getsemane? Eu trabalho com casais de namorados, noivos, casais casados com as mulheres. E aí, se nós perguntássemos ao diabo, nem precisa perguntar porque eu já estou te falando, qual que é o ministério de Satanás? A Bíblia diz que é roubar, matar e destruir. Então, na hora da necessidade, ele não vem simplesmente para fazer isso. Mas dentro desse pacote, e o pacote já é terrível, eu quero que você olhe para cá e preste muita atenção, porque se você conseguir entender isso, então nós podemos orar e o Senhor já ministrou o nosso coração. Então o pacote que o diabo traz para nós é terrível, diante de uma situação, principalmente as mais difíceis. Então ele traz tantos questionamentos, ele traz confronto, ele traz dúvida, ele traz impaciência, ele traz angústia, ele traz inquietação, ansiedade. Quantos sentimentos tomam conta do nosso coração diante de uma situação? Você já deve ter vivido alguma situação difícil, sim ou não? Levante a mão aqui se existe algum terráqueo que já viveu uma situação difícil nessa terra. Bem-vinda ao clube, que bom, então eu não me sinto mais sozinha. E diante de uma situação, e dependendo de como ela é e como ela está, nós somos assolados por esses sentimentos. Eles são humanos, e o diabo aproveita aquela debilidade, aquela fraqueza, aquela humanidade, aquela exposição das emoções diante de uma situação difícil. Então ele começa a buzinar no nosso ouvido. Mas eu quero te dizer que mais do que atormentar, questionar, roubar, matar e destruir, ele vem com algo, queridos, que se ele conseguir nos confundir, se ele conseguir nos convencer, então eu diria que está tudo acabado. Pastora, você tem certeza do que você está falando? Absoluta. Então ele começa as suas afrontas e confrontos e acusações, igualzinho ele fez com Jesus. Se tu és filho de Deus. Ele poderia ter chegado para Jesus e dito assim: está com fome? Olha as pedras aqui. Por que você não transforma num pãozinho de sal com manteiga e queijo? Queijo derretido faz bem, até para a alma. Poderia ter começado a conversa assim, você concorda? Nos três momentos de tentação, ele chega para Jesus e ele cutuca a alma de Jesus, ele cutuca a identidade de Jesus, ele vai lá na ferida, só que a ferida de Jesus nunca esteve exposta, ela nunca estará exposta. Então ele cutuca isso, ele fez com Jesus, imagine o que ele faz comigo e com você. Então ele começa a conversa assim: se tu és filho de Deus. Ele está perguntando para Jesus: você tem certeza? Quantas vezes ele faz isso comigo e com você? Se você é tão filhinho do papai como esse povo, e crente gosta de dizer isso, né? Então aqueles que detêm o poder do microfone gostam de dizer isso. E um dia eu estava numa palestra e alguém me disse assim: a senhora é bem motivadora, né, pastora? E eu disse para ele assim, aí ele disse assim: a sua história, eu contei o meu testemunho, ele disse assim: a sua história é de superação. Eu disse para ele assim: eu não sou uma grande motivadora, eu sou uma mulher de fé. E a minha história, o meu testemunho não é de superação, é de milagre, porque o que Deus fez comigo foi um milagre. Ninguém poderia fazer o que ele fez, ninguém poderia me tirar de onde ele me tirou, ninguém poderia me salvar, só ele detém o poder da salvação. E aí ele me olhou e disse assim: a senhora ficou brava comigo? Eu disse para ele assim: não, eu não gosto que falem do meu Senhor tirando a glória dele, porque a glória é toda dele. Então preste atenção, queridos, que o diabo ele chega assim para nós o tempo todo,
principalmente diante de uma necessidade, de uma adversidade. Se você é filho de Deus, quantas vezes ele já chegou assim para você? Eu gostaria então que você se lembrasse de um desses momentos. Se você é tão querido, esse pessoal que detém o microfone, o poder do microfone, eles gostam de dizer que nós podemos, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Isso é uma bela de uma motivação. Quantas críticas eu já ouvi acerca disso, e eu quero te dizer que não é bem assim. Mas que o diabo pode transformar isso, ou pode transtornar isso. Queridos, e se por algum instante, olhe para mim, preste atenção no que eu estou te dizendo. Se por um instante, uma fração de segundos, Satanás, o enganador, com suas mentiras, conseguir te convencer de que pode ser verdade a mentira dele. E o interessante é que mesmo sabendo que são mentiras, tem pessoas vivendo mentiras do diabo como se elas fossem verdades. Meu Deus, isso é o cúmulo da aberração. Mas Satanás tem conseguido isso com muitos. É claro que aqui na Igreja Batista Casa de Deus não tem, mas infelizmente lá na Getsemane tem. Então preste atenção. Se por um instante Satanás conseguir colocar em xeque, em dúvida, a nossa identidade, então tudo estará perdido. E poderia ter sido assim com Jesus. E Jesus não se dá o trabalho, ele não perde tempo de responder para o diabo. Você sabe que eu sou filho de Deus. Você sabe quem eu sou. Jesus não pensou por um instante, esse negócio está meio complicado, esse negócio começou difícil, né? Um deserto, 40 dias, e agora eu estou nessa fome. E ao invés de ter um banquete, o diabo chega para mim, me questionando. Jesus não parou para pensar. Ele não se deu o trabalho de responder ao questionamento primeiro de Satanás. Porque o primeiro questionamento de Satanás não é se ele tinha fome e nem tampouco se ele tinha poder para transformar pedra em pão. Ele pergunta para Jesus, se tu és filho de Deus. Eu poderia dar muitos exemplos, mas eu vou te dar um que é mais recente. Foi uma situação dificílima que eu e meu marido vivemos. Ele foi fazer um check-up e ele teve um diagnóstico de um possível tumor na sua tireoide. Então, eu me mantive firme do lado dele, sorridente, sempre incentivando, porque esse é o meu papel do lado dele. Eu já me encontrei nisso, eu descobri que Deus me fez para ajudar, então eu estou nessa com alegria, graças a Deus. Olha, queridos, mas quando aquele homem foi para a igreja trabalhar e eu me vi sozinha, eu caí de joelhos na beirada da minha cama, onde é o meu altarzinho particular, e eu chorei, eu babei, eu urrei, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor entende a minha dor, mas eu quero confessar para o Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas eu quero te confessar, o Senhor não pode levar essa criatura, porque a maior parte da minha vida eu vivi com essa criatura, agora eu não sei viver sem essa criatura, e o Senhor sabe disso, então por favor, faça um milagre. E eu confesso para você que ali, no meio daquela angústia que tomava conta da minha alma, eu como ser humano, o diabo então chegou com essa consideração, mas se você é tão queridinha do papai, por que o seu marido está com um diagnóstico tão terrível? E se ele morrer? Aonde estava o seu papai tão amoroso? Onde estava o Deus todo-poderoso, grandioso, Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o justo, o eterno? Onde está? Onde estava? E eu fiquei muito abatida, eu fiquei pior do que eu estava. Eu não tinha forças para levantar. Mas aí eu me lembrei desse momento de Jesus, porque todas as vezes que Satanás vem nos cutucar, na nossa identidade, nós deveríamos nos lembrar dessa cena. Então eu desafio você a ler esse texto várias vezes, até que você grave ele nas tábuas do seu coração, na parede ou nas paredes do seu coração.
Porque o diabo faz isso o tempo todo, ele não descansa. Ao contrário de muitos de nós, que vai parando no meio da caminhada, o diabo não para não. O fôlego dele é imbatível, ele é movido a Red Bull 24 horas. Então eu me lembrei dessa cena, e eu disse para o diabo assim: eu sei quem eu sou em Jesus, e você não vai me atormentar, você não vai roubar a minha fé, você não vai me roubar o que eu tenho de mais precioso, que é a certeza absoluta de que Deus me ama. Ele sempre me amou. Não importa o que tenha acontecido na minha vida, o que aconteça agora, o que aconteça depois, Ele sempre me amou. Eu digo para vocês, queridos, que o médico então queria um procedimento rapidamente. O meu marido pediu para ele 40 dias. Está vendo por que eu me lembrei dessa cena? E todos os dias nós levantávamos da cama, fazíamos a nossa rotina de sempre. Nossa oração, leitura da Bíblia, caminhada, e vão partir para a luta. Ninguém soube disso, a não ser o nosso pastor, então ele deveria saber, porque ele é o nosso intercessor. Nem os pais do Daniel nós quisemos dizer na época, porque o meu sogro estava enfermo, então a gente não queria abalá-lo ainda mais, é claro. E aí nós chegávamos na igreja, e quantas vezes alguém me cumprimentava como você: a paz do Senhor, pastora, está tudo bem? E eu engolia as lágrimas e dizia: a paz do Senhor, está tudo bem. Mas eu não tinha paz, eu estava vivendo uma luta, uma guerra, uma batalha. Não estava tudo bem, mas eu tinha que seguir caminhando. Ao fim dos 40 dias, então, antes do procedimento, meu esposo pediu o mesmo exame, que era uma ultrassonografia bem apurada. E quando aquele médico fez, ele disse assim: mas você fez um procedimento sem a minha autorização e sem mim, sem a minha equipe? O que está acontecendo aqui? Não tem nada aqui, eu não estou vendo mais nada aqui. Então nós pudemos dizer para ele: foi o médico dos médicos que fez essa cirurgia, ele é perito nisso. Então, quando nós contamos o testemunho depois, eu me lembro que num dos cultos que eu tive a oportunidade de ministrar lá na igreja e dar esse testemunho, quando eu desci, tinha um demônio me esperando embaixo no altar. Aqui não tem isso não, mas de vez em quando eu trombo com um em algumas igrejas. Lá no Getsemane de vez em quando tem. Ele estava bem na ponta da escada do nosso altar. Então ele me disse assim: onde que Deus estava, hein, pastora? Aonde que esse Deus estava? Você gosta de dizer que é a menina dos olhos de Deus, que é a queridinha do papai? Onde o papai estava? Eu disse para ele assim: do meu lado. E quando eu não o sinto, quando eu não o percebo do meu lado, eu sei que as minhas forças acabaram, então Ele está me carregando. Por isso eu não o vejo, por isso eu não o sinto, por isso eu não o percebo do meu lado, porque Ele está me carregando. É assim que nós temos que nos sentir, querido. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, talvez com essa dúvida, talvez o diabo cutucando você, martelando neste questionamento. Eu quero dizer para você que esse é o papel do diabo. Como eu disse, em tom de brincadeira, mas é verdade, esse é o ministério do diabo: roubar, matar e destruir. E ele fica falando no nosso ouvido tantas coisas, e tudo que ele fala é mentira. Ponha isso na sua cabeça e no seu coração. Tudo que o diabo fala é mentira, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Nele não há verdade. E eu entendo que esse é o papel dele: falar o tempo todo no nosso ouvido, tentando nos enganar com as suas mentiras. Mas pior do que ouvir o que o diabo diz, é repetir o que ele diz. Você já imaginou se ele diz isso aqui para Jesus? Se você é filho de Deus? Você já imaginou se Jesus repete essas palavras? Se eu sou filho de Deus? Se eu sou filho de Deus? Você já imaginou se ele repete? E quantas vezes nós repetimos o que o diabo diz? Isso não é para você. Não, isso não é para mim mesmo. Você não vai conseguir. Não, eu não consigo mesmo. Você não consegue terminar isso, porque tudo que você começa, você não termina. É verdade. Está vendo? É uma mentira, mas você já está achando que é verdade.
eu não consigo terminar mesmo o que eu começo. Isso é bom demais para ser verdade. É mesmo, isso é bom demais para ser verdade. Isso é bom demais até para mim. Você entende? São mentiras que o diabo coloca diante de nós para confrontar, para instigar, para trazer interrogações, dúvidas sobre a nossa identidade. E pior do que ouvir o que ele diz é terrível, meus queridos. Mas repetir sinceramente, eu não tenho expressão para poder definir isso. E muitas vezes nós fazemos isso. Você não é nada. É mesmo, eu não sou nada. Você é um coitadinho. É mesmo, eu sou coitadinho. Um dia eu trabalhei um determinado tempo com uma moça. E ela era estabanada, ela era desorganizada, ela era confusa, e ela começava 1000 coisas, ela não conseguia terminar. E ela sempre me dizia assim: não, mas eu sou lesada demais. Você acredita que eu não consegui fazer isso? Você acredita que eu fiz isso errado? Não, eu sou lesada demais. Eu nunca dei importância àquilo, eu acho que eu nunca nem ouvi direito aquelas palavras. Mas um dia, ela chegou perto de mim para a gente fazer um determinado trabalho, e ela estava angustiada. Então ela me colocou isso: pastora, eu sei que você é uma mulher inteligente, você faz uma leitura rápida das pessoas, você já entendeu que eu sou lesada, né? Eu não consigo, pastor, eu estou terminando aqui, eu estou entregando aqui esse cargo, essa função, isso não é para mim, eu não dou conta, eu acho que ao invés de te ajudar, eu estou te atrapalhando, eu não dou conta, eu não consigo. E ela chorava, queridos, mas ela chorava tanto. E aí eu disse para ela assim: lerda. E ela se assustou. O quê? Eu disse para ela: lerda. Foi assim que você foi chamada a vida inteira, não foi? Porque o Espírito Santo está me falando isso. Eu estou ouvindo. Quem foi que mentiu para você a vida inteira e você acreditou, e agora mesmo conhecendo a verdade é Jesus. Jesus se apresenta assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu disse para ela: você conhece a verdade, mas você continua vivendo essa mentira. E aí eu a peguei nos meus braços e disse assim: você não é lerda, você não é lesada, você é uma menina segundo o coração de Deus. Você é uma mulher segundo o coração de Deus. Deus chamou tanto que Ele deu Jesus para morrer e vencer toda aquela trajetória e ressuscitar por amor a você. Se você não valesse de nada, se você fosse simplesmente uma lerda, uma lesada, você acha que Deus daria tudo o que Ele tem, que é o próprio Filho, por amor a você? Ela foi curada. Eu só tinha autoridade para fazer aquilo com aquela moça porque eu me senti lixo por um bom tempo da minha vida. Porque eu comia lixo. Eu comia lixo não é porque eu gostava, eu queria, eu zoava, não, como diz a moçada aí mais jovem. É porque eu sentia fome. Eu não tinha roupa para vestir, eu não tinha material escolar para estudar, sapato para calçar, eu não tinha comida para comer. Então, quando as pessoas não davam, eu tinha que comer lixo. E quando se vive no lixo e se come lixo, você não pensa que é lixo, você tem certeza que é lixo. E mesmo tendo Jesus, conhecido a verdade, eu vivi muito tempo achando que eu era um resto, que eu era como se fosse um lixo, até que um dia Deus me disse essa verdade de novo, que eu já tinha ouvido, mas naquele dia eu quis ouvir de fato. Ele me disse assim: se você fosse um nada, um lixo, eu daria o meu próprio filho por você. Eu só dei meu filho por você porque você vale muito. Vale um preço que moeda corrente nenhuma nesse planeta pode pagar. Só o sangue do meu filho Jesus. Então talvez Satanás esteja cutucando a identidade de algumas pessoas aqui. E quando a gente realmente não sabe quem a gente é, o que nós estamos fazendo aqui, nem tão pouco para onde nós vamos, como é que nós vamos dar valor para isso aqui que é a própria vida? Então, se eu perguntasse para você aqui, e eu quero encerrar com isso,
Se alguém chegasse aqui para nós e se Satanás nos desafiar novamente, dizendo quem você pensa que é, e se você realmente é filho de Deus, e se Ele te ama tanto assim, por que você está doente? Por que você está passando essa necessidade? Por que você passou tanta humilhação, fome, vergonha, exposição, todo tipo de violência? Onde estava Deus? Você pode responder para ele que não importa o que passou, o que esteja passando, você é filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Então, todas as vezes que o diabo vem me confrontar ou me cutucar, eu respondo para ele: eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. E eu não sou bastarda. Eu sou legítima. Comprada por um sangue preciosíssimo. Eu sou legítima. E se ele te perguntar: e o que você está fazendo aqui? Cumprindo um propósito. Faz parte da nossa identidade. E quando tudo isso passar, para onde nós vamos? Nós vamos morar com o Pai lá nos céus, poder olhar nos olhos dele e dizer: valeu a pena. Tudo valeu a pena. Inclusive a dor, o sofrimento, as lágrimas, pastora, tudo valeu a pena. Amém? Então, a partir de hoje, se você mesmo se questionar: quem eu sou? Lembre-se dessa verdade. Essa é a sua identidade espiritual. Eu tenho uma identidade, um documento que diz o meu nome, inclusive o meu sobrenome de casado, o nome dos meus pais, o número do meu CPF. Não é assim no seu documento? E o nosso espiritual, o que tem? Quem é você? Eu sou filho de Deus. O que você está fazendo aqui? Cumprindo um propósito. Mas a gente só pode cumprir o propósito se nós soubermos de fato quem somos. E para onde vamos depois que tudo isso passar? Para o céu. E dizer, olhando nos olhos do meu Pai: valeu a pena. Eu posso orar por você? Então feche os seus olhos. E se você está vivendo alguma dificuldade nessa área da sua vida, essa falta de identidade ou essa falta de certeza de quem é você, o que está sendo feito da sua vida? Onde Deus está ou estava, que não viu o seu sofrimento, não está vendo agora? Eu gostaria que você vencesse a barreira da vergonha e que você corajosamente se colocasse de pé, que eu quero orar por você. Santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. E a terra está cheia da tua glória. Bendito seja o nome do Senhor, o Deus eterno, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, Deus. Olha esse povo aqui que de maneira corajosa se colocou de pé. Que talvez por um momento, um instante, em algum tempo da vida se sentiu confrontado assim. Se você é mesmo filho de Deus, se Deus te ama tanto assim, se Ele se importa tanto assim com você, por que viveu isso? Por que está passando por isso? Porque existe uma sombra te espreitando, como se o futuro te revelasse algo de tão terrível. Em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos dizer, para que principalmente o inferno ouça: nós somos filhos do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Eterno, Soberano. Nós estamos aqui cumprindo um propósito, e quando tudo isso passar, a certeza que temos é que nós iremos para o céu, porque um dia nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Então um dia nós iremos para o céu, e nós teremos a oportunidade de olhar nos olhos do Pai e dizer para Ele: valeu a pena. Bendito seja o nome do Senhor. E com a autoridade do nome de Jesus, assim como Jesus, naquela terceira e última tentação, nós queremos dizer agora: arreda-te, Satanás. Em nome de Jesus, bata em retirada com todas as suas acusações, afrontas, mentiras, enganos. Nós te repreendemos, nós te resistimos e nós te mandamos embora pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E como filhos amados, nós podemos dizer isso: arreda-te, Satanás. Em nome de Jesus, nós estamos livres
para viver o propósito de Deus, hoje, para sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Eu quero que você se lembre que pouco antes dessa tentação, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o céu se abre. Então ouve-se uma voz dos céus dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Então Jesus sabia, e ele sabe, sempre saberá, que ele é filho de Deus. Eu tenho certeza que Deus pode olhar para nós, ou para muitos de nós nessa noite, e dizer isso: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo tanto. Aplauda o Senhor e que Deus te abençoe no nome de Jesus.